Sem dúvidas, Tatakai, menino Midoriya, Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos à volta de My Hero Academia aqui no canal, onde bora falar sobre spoilers do capítulo mais recente que irá ser disponibilizado dentro de alguns dias de Boku no Hero, onde a gente vai falar os principais acontecimentos que vão rolar nesse capítulo, numa visão geral, onde eu falo pra você o que rola no capítulo e dou um pouco da minha breve opinião de maneira bem rápida, detalhada, focada nos spoilers que foram anunciados até então, sendo que o capítulo ainda não foi disponibilizado. Então vamos ver aqui já, indo para a área onde a gente fala do sumário do capítulo e depois a gente fala alguns comentários pertinentes ou durante a leitura. Então já dá aquele like maroto, se inscreve aí se for sua primeira vez aqui e bora falar desse capítulo porque finalmente tivemos uma referência a Vingadores and the Game, a abertura do portal onde os heróis chegam contra os vilões chegando. Sério, foi um paralelo muito legal que o Correio fez, possivelmente as HQs da Marvel, e que ficou numa maestria que é excelente. Não tem como você ver isso, você lembra da hora de Vingadores, mesmo que não seja uma referência. Mas, vamos lá, em capítulo 343, título Let You Down. O capítulo começa com All For One na caverna, dizendo que mentiras não funcionam contra ele. É por causa de uma individualidade que ele roubou de um homem anos atrás e que, por ironia do destino, um de seus descendentes opera lado a lado com Oromaito. Provavelmente se refere a Tsukauchi, já que sua irmã Makoto possui uma individualidade similar. Então é interessante, né, porque era uma individualidade muito útil para esse detetive, digamos que ele poderia ser o detetive da década, enquanto ele possuía Kirk, por conta de que ele poderia sentir uma mentira, digamos que durante as suas investigações, ou durante os momentos que ele interrogava alguém, que ele nunca seria derrotado. Então é interessante porque é uma excelente individualidade para quem quer ser policial, e a gente vê que infelizmente ele perdeu isso, mas ele ainda tem experiência, o que fez com que ele continuasse lutando lado a lado a companhia do Oromaito. Vamos lá. Em seguida vemos Oromaito entrar em um telefonema... Em seguida vemos ele entrar em um telefonema com a mãe de Aoyama, o nosso querido All For All, que passa uma mensagem disfarçada, com uma conversa sobre vinhos. Ele disse que estava com vontade de tomar uma Kalan, e ela disse que seu filho pode entregar para ele no dia seguinte. Nesse contexto, ele é chamado de tio, ou de Sam, e depois que a conversa termina, ele garante que nenhuma mentira foi dita, porque ele usou a Kirk. Vemos então Deku indo ao encontro do Aoyama, com o celular na sua mão. Yuga agradece por ele ter vindo, mas Deku está confuso, porque achava que ele ainda estava na prisão. Depois de responder que os advogados de seus pais deram um jeito de absorvê-lo, Midori já se vira para correr e contar para os outros alunos. Mas Aoyama o impede e pergunta se gostaria de saber o verdadeiro plano do All For One. A destruição do Japão... Aqui é o plano já começando, rapaziada, ó. A destruição do Japão será seguida por uma desvalorização do iene e pela falência de muitas empresas japonesas, a instabilidade social levará a um aumento de número de vilões e um caos generalizado, sendo similar à situação que ocorreu anos atrás, a Grande Depressão ou o período do surgimento das individualidades. Os outros países priorizarão sua própria segurança e negarão qualquer auxílio ao Japão, mas no longo prazo isso gerará um conflito internacional, onde cada um busca apenas manter segurança interna, até porque se você não pode olhar para o seu próximo, em algum momento essa pessoa que você deixou ao acaso pode se tornar uma grande ameaça. E isso é um ótimo paralelo se formos lembrar o Shigaraki com a situação da sociedade, e se os outros países não olharem, né, para o Japão, acontece que o Japão vai virar um caos generalizado que vai virar uma manifestação terrorista praticamente que vai acabar surgindo, se manifestando, propagando, digamos, mais perigo para as outras regiões. Então é interessante, esse plano do All For One é muito bem bolado, se a gente for ver. Nesse cenário devastado, quem seria aquele que providenciará água para as nações que necessitam? Gás, eletricidade. Todos os recursos podem ser gerados com a individualidade que All For One possui. Então ele seria o grande imperador, como percebemos. Midori diz que ainda é muito cedo para prever esse cenário apocalíptico, até porque todos eles ainda estão lá para impedir o All For One. É interessante, porque a devastação do Japão vai culminar numa devastação similar aos outros países. E acontece que nisso tudo não vai ter recursos naturais, e All For One irá possibilitar tudo isso, desde que todos sirvam a ele. É interessante esse ponto, o plano é muito bem bolado. Aoyama se desculpa e diz que no fim das contas ele ainda quer proteger a segurança que sua mãe e seu pai... Ele quer proteger a segurança de sua mãe e seu pai, ou seja, ele quer mantê-los bem. Enquanto ele chora, vemos All For One flutuando atrás dele, ou seja, o menino Aoyama traiu o nosso querido Midoriya Boy. Deku está chocado e All For One elogia as ações de Aoyama, perguntando se foram seus pais que contaram sobre seu plano. Ele confirma e diz que eles prometeram que seriam felizes no mundo em que All For One irá criar. Assim o Aoyama vai ficar mais, digamos, aliviado, porque ele vai ver a segurança, algo que já foi mostrado em capítulos anteriores, lá na floresta mesmo. Deku grita que confiava nele, e Aoyama se curva, chorando e tremendo. O que ele faz em seguida é se virar rapidamente e atirar um laser, porém na direção do All For One. Surpresa, plot twist.
All For One usou uma onda de ar para se mobilizar rapidamente e desvia do disparo, chamando Aoyama de tolo. Ou seja, o All For One já desconfiava que o Aoyama poderia fazer isso. Deku começa a dizer que a atuação de Aoyama foi muito realista e ele responde que era o único jeito de enganar o oponente daquele nível, além de complementar dizendo que o próprio Deku também conseguiu mentir muito bem. Aoyama continua tremendo, mas grita que vai enfrentar All For One para proteger seus pais. All For One está muito confuso, se lembrando da conversa que teve com a mãe da Aoyama, e confirmando mais uma vez que não tinha nenhum resquício de falsidade em sua fala. Então, ele decide parar de tentar buscar uma explicação e foca no fato de que o One For All está bem à sua frente. Enquanto tira seu paletó, ele diz que Tomono observou muitos heróis usando short durante a guerra, e nenhum deles está na redondeza. A chance deles vencerem é nula, sendo que não há Mirko, não há Endeavor, não há nenhum dos top 10. Nessa hora, muitos vilões começam a aparecer através da individualidade de Gosmo usada para teleportar, incluindo Toga, Dabin, Shigaraki. E seria interessante, né, se essa individualidade fosse aquela que apareceu no primeiro capítulo lá do Bakugou do Deku, que parece muito similar. Quando tudo parecia perdido, um pequeno portal começa a se formar atrás de Aoyama. Um pequeno portal aparece atrás de Aoyama. De dentro dele sai Monoma e logo em seguida uma legião de heróis. Aoyama diz que seus pais disseram que a coisa que All For One mais odeia é o fato de que o resto do mundo sabe que o Japão ainda não está fadado ao fracasso. Uma luz de esperança ainda brilha, e se o Japão segurá-la, o mundo inteiro irá se juntar, e é por isso que eles vão derrotá-lo aqui e agora, concluindo o capítulo de uma maneira que cria expectativa para o próximo, onde a batalha final de Boku no Hero finalmente irá começar, entre os heróis contra os vilões, entre One For All e All For One, entre Deku e Shigaraki. Sem dúvidas, um excelente capítulo que possivelmente só tem uma pequena dúvida. Como que os heróis conseguiram surgir através daquele portal? Então, lembre-se que o Kurogiri lá está preso ainda. Então, é um fato muito pertinente de ser lembrado, por conta que o Aoyama pode ter... o Monoma pode ter copiado a individualidade dele. E nesse momento, como foi mostrado já na fala ali do sumário, o Monoma é o primeiro a sair do portal trazendo os outros heróis. Ou seja, ele foi o Doctor Strange. Ele saiu usando seu poder e trouxe os demais heróis, assim, digamos que não tinha como o All For One saber dessa emboscada que eles bolaram. É interessante, por conta que se o Monoma copiou sua individualidade, mostra também a sua evolução nas Critics. Não deve ter sido algo fácil, ainda mais se aproximar do Kurogiri, mas acredito que o Erez Arredo deveria estar ao lado, junto do Mike, para fazer a segurança, né, do garoto, enquanto ele copiava a individualidade. Ainda assim, um fato bem pertinente que deve ser abordado, seria interessante se o Monoma agora conseguisse copiar várias individualidades, no mínimo 2 a 3. Eu gostaria que isso ocorresse, não sei se vai acontecer. Ainda assim, ele cumpriu o seu papel e é um personagem que foi muito, de certa forma, relevante. Todos os seus momentos, desde o início em que ele foi apresentado, culmina para esse momento que ele foi a porta de entrada para fazer com que os heróis pudessem participar da batalha final. Então isso foi legal. É um personagem que tem seus momentos chatos, como a gente sabe, aquela rivalidade lá com a turma A, mas ainda assim tem uma postura legal, uma individualidade legal, e ele teve, digamos que, uma afeição a Eri que foi desenvolvida de forma lenta, devagar, off-screen, mas que é 10 também. Então, com isso, foi um grande momento que eu tinha que elogiar, que eu gostei bastante desse momento do Monoma sendo a porta de entrada dos heróis para o campo, lutando contra o All For All. A grande questão também que deve ser abordado é que a fala do Aoyama mostra muito uma verdade, né? Que, digamos, se os outros países verem que o Japão vai se unir, eles vão fazer, digamos, com uma contramedida. Porém, isso quer dizer, após essa batalha, ou durante a batalha, eles vão se juntar vendo que já está acontecendo uma grande batalha contra o All For All. Então seria interessante, digamos, a gente ver pelo menos alguns heróis internacionais chegarem por confiarem no Japão. Isso seria interessante. A gente vê que na narrativa foi mostrado, o plano do All For One é que nenhum país vai querer ajudar o Japão. Porém, isso iria acontecer com uma grande queda e desvalorização do Japão, que ainda está acontecendo, não aconteceu por completo. Então, é interessante. Com esse contraste, a gente vê a fala final do Aoyama. Com isso, a gente pensa, algum herói internacional vai chegar ou não vai chegar? Os pilotos lá vão chegar porque eles passaram, digamos, umas informações, né? Digamos que para o Waromaito, mas não sei se eles vão participar mais porque eles tiveram meio que o desfecho deles, né? Lá com a nossa querida Star and Stripe. Mas, ainda assim, deve ser dito, eu gostaria que tivesse alguns momentos de personagens internacionais chegando para fazer uma grande referência para dar o Boku no Hero Academia. Acontece que, vocês sabem, né, o Boku no Hero Academia, o World Hero Mission, que foi o filme 3, não foi tão relevante porque a proposta já o título diz, heróis internacionais. Porém, foi só os primeiros 5 minutos do filme que a gente vê, digamos que realmente o momento dos heróis. Depois teve o momento do final do filme, as bombas. Acontece que cada canto do mundo tinha os heróis se lidando com isso, mas a proposta central do filme, que poderia se expandir, mostrar heróis internacionais, não foi muito bem trabalhada
na questão desse filme 3, que era algo que a gente esperava, por incrível que pareça, por mais irônico que seja pelo título. Então, seria legal, nesse arco, a gente ter, digamos que os heróis, pelo menos os que apareceram no filme, ou até heróis que não fizeram parte do filme, mas são os grandes, maiores heróis internacionais de cada canto do mundo, aparecerem ali. Ainda assim, não acho que é algo que vai acontecer, por conta que a fala do Aoyama mostra isso, os outros países vão querer se juntar ao Japão, se vê que eles ainda estão tentando lutar. Então não quer dizer que eles já vão chegar nesse momento, mas dá um ar de ambiguidade que a gente vai ter que esperar realmente para confirmar. Ainda assim, é interessante, finalmente a batalha final está começando. O título foi muito 10, por conta de que quando isso aqui for animado, vai ser um episódio que a pessoa vai pirar. Cara, eu não acredito, o Aoyama traiu a gente. O All For One surgiu, e agora o Midoriya tá sozinho. E depois tem essa atuação, e depois todos os heróis surgindo. Sério, quando for animado, vai ser o episódio dos episódios. Vai ser muito melhor do que foi no mangá, minha opinião. Mas ainda assim, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Acredito que foi essa a minha opinião, um pouco também dos comentários, do sumário, a visão geral sobre o que vai rolar e um pouco do que eu achei. Então, vamos se preparar pro próximo capítulo. O que podemos esperar pro próximo capítulo de Boku no Hero Academia, Haru-senpai? O próximo capítulo de Boku no Hero finalmente vai começar a grande batalha final. Acredito que a gente vai ter uma fala rápida do Midoriya, talvez para o Shigaraki, para analisar a situação de como o Shigaraki tá. Acontece que a gente tem aquele trunfo ainda pro lado dos vilões, porque a Tuga pode virar o Twice. Se ela virar o Twice, acabou pra eles. Porém, daí a gente lembra da fala do Aoyama. Se ela usar o Twice, seja como último recurso a Ordens do All For One e não agora, pode ser que seja o momento que os heróis internacionais vão chegar para ajudar daí o pessoal do Japão. Então eu acredito que isso só vai ser mostrado logo no final da batalha, talvez entre Ochako e Toga. Então a gente tem que ficar centrado nisso. Ainda assim, tem batalhas muito pertinentes que eu tô muito empolgado pra ver. A batalha do Darin contra o Todoroki vai ser a batalha mais esperada, na minha opinião. Acredito que a batalha do Ida, possivelmente com algum dos vilões, é uma batalha que eu espero que seja o momento que desenvolva e amadureça mais, faça um impacto maior para o personagem. O personagem teve seu desenvolvimento, seu momento na obra logo nas temporadas iniciais, só que eu gostaria de ver agora uma postura dele herdando, realmente se tornando um verdadeiro herói, herdando o título que era do irmão dele. Então eu espero que isso aconteça nessa batalha. E para finalizar, algo que a gente não deve esperar, eu quero ver um momento de destaque já no Midoriya no início, porque o Midoriya possivelmente a gente só vai ver mais no final, realmente, né? Mas ainda assim, é isso que a gente deve esperar. Vamos aproveitar esse capítulo ao todo, quando for lançado, disponibilizado oficialmente, ver painel por painel, dar uma leitura, uma relembrada. Acontece que o sumário foi entregue aqui, já falei pra vocês. Agora é esperar o próximo capítulo, porque você já sabe, lançando a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?